Hoje eu tenho a alegria de receber também aqui um amigo, um irmão, uma pessoa que o Senhor colocou na minha vida e temos vivido juntos experiências extraordinárias com o nosso Deus. As nossas famílias são amigas, os nossos filhos estudam na mesma sala da escola e eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida do pastor Yuri Breder. O pastor Yuri é o pastor da primeira igreja batista aqui em Campo Grande. Ele é filho do pastor Gilson Breder, que está fazendo agora 70 anos de idade, na verdade. E ele é um grande amigo, pastor lá. Tem um ministério que Deus tem levantado e ele vai falar mais um pouquinho, que é a Escola do Discípulo. E eu queria que você levantasse sua mão para cá. Nós vamos orar pela vida do pastor Yuri. Deus, eu te agradeço pela vida do meu irmão aqui conosco. Obrigado, Senhor, pela nossa amizade, pelo nosso relacionamento. Obrigado, Senhor, porque o Yuri me abençoa tanto. Que o Senhor o use mais uma vez para abençoar também o teu povo. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos nessa caminhada. Que o Senhor possa nos preservar e que possamos envelhecer, Senhor, glorificando o teu santo nome. É no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que eu oro. Amém. Deus te abençoe, irmão. Arrebenta. Aleluia. Graça e paz. Amém. Privilégio estar aqui mais uma vez, impressionado com o que vocês estão fazendo aqui nessa conferência. Eu sei que o nome de vocês é Juventude Relevante, mas vocês podiam se chamar Juventude Excelente, que tudo é excelente. Onde eu olho, eu vejo alguém trabalhando, alguma coisa fantástica, estava comentando ali com a Carol. Então, meus parabéns pela conferência, é um privilégio para mim estar aqui. Apóstolo Edmilson, apóstola Marisa, muito obrigado pelo privilégio que vocês nos dão de poder participar daquilo que Deus está fazendo aqui nesse lugar, nessa casa e na família de vocês. Como o pastor Aldo falou, a pastora Rebeca, eles são um casal, uma família que Deus nos deu assim de presente, com laço e tudo, assim, sabe? Aquele presente, posso dizer que são dos melhores amigos que nós temos, né? Então é um privilégio a gente estar aqui cooperando, e a gente já se ministrou tanto em tantas vezes, né? Toda vez que a gente se encontra, conversa, é um ministrando o outro, então tenho o privilégio de estar aqui também para derramar um pouquinho daquilo que eles têm derramado sobre a minha vida. E eu também sou muito agradecido a Deus pelo privilégio que nós temos hoje de reunir as pessoas aqui na igreja, fazer conferências, nos juntarmos para orar. Nós temos que orar por isso, para que Deus nos dê condição de fazermos isso muito mais, amém? De enchermos esse lugar e de alcançarmos as pessoas com a palavra de salvação. Foi para isso que Deus chamou a igreja do Senhor Jesus e é isso que nós continuaremos fazendo em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, você vai abrir a sua Bíblia aí, mas nós não leremos agora, vamos ler daqui a pouquinho. Lucas capítulo 24, nós leremos a partir do versículo 13, deixa aí aberta a sua Bíblia. Eu quero começar contando uma história para vocês que tem tudo a ver com a relevância da palavra, e o porquê que ela é relevante, e o que significa ser relevante, quando nós estamos falando da palavra de Deus. Mas antes, eu quero dizer para vocês, a partir da minha experiência, o porquê que isso é tão impactante, porquê que falar da palavra de Deus mexe tanto comigo. Você pode ver aqui na minha camiseta, é o nosso símbolo lá na Escola do Discípulo. Nós falamos que a gente quer cooperar para que a igreja seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Então, você tem um carinha aqui estudando, está lendo a Bíblia, mas em volta dele há fogo. É assim que nós queremos ler a palavra, né? Não só estudar a Bíblia para obter conhecimento, mas para obter um encontro com Jesus. E é isso que a gente tem dedicado a vida para esse fim, lá na Escola do Discípulo. Tem um videozinho aí, eu quero compartilhar com vocês bem rapidinho. Tá no jeito aí? Seja bem-vindo à Escola do Discípulo.
Nós temos um sonho de contribuir para a formação da espinha dorsal teológica da próxima geração, contribuindo para que os crentes sejam intelectualmente robustos e espiritualmente vibrantes. Por isso, nós nos dedicamos a falar da palavra de Deus, por meio de documentários, cursos, vídeos e especialmente por meio de exposições sistemáticas da Bíblia, capítulo por capítulo, e tudo isso de forma gratuita para todas as pessoas por meio do YouTube. Na nossa série documental de 7 episódios contando a história do cristianismo como você nunca viu, o objetivo era capturar a imaginação das pessoas para que elas soubessem que Deus sempre foi soberano na história e Ele nunca ficou sem voz na história. A série já conta com mais de 7 milhões de visualizações em todos os episódios, tem abençoado centenas de milhares de pessoas e temos recebido inúmeros testemunhos de pessoas que estão voltando para suas igrejas ou buscando congregar em alguma igreja depois de ter assistido à história do cristianismo. A Semana Teológica e o curso Espiritualidade na Prática reuniram mais de 10.000 pessoas interessadas em aprofundar a sua vida com Deus e viver o estilo de espiritualidade de Jesus Cristo. Tivemos gente da Itália, do Japão, da Estônia, Moçambique, Angola, Estados Unidos, Chile, gente de todos os continentes, todos reunidos, e nós caminhamos por vários meses juntos, aprendendo sobre as disciplinas espirituais, como podemos aprofundar o nosso relacionamento com Deus através do estudo da palavra e de todas as outras disciplinas. Nós ainda temos muitos sonhos e projetos. Ainda em 2022, agora em setembro de 2022, nós lançaremos o nosso novo documentário. Um documentário apologético sobre as grandes questões da vida, as grandes questões da fé. Uma parceria que nós fizemos com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E nesse documentário nós buscaremos responder essas grandes questões. Será que Deus existe? É plausível acreditar em Deus? Todos os caminhos levam a Deus? O cristianismo é confiável? Nós podemos confiar na Bíblia? Mas a ciência já não desacreditou a Bíblia ou o cristianismo? Nós queremos oferecer uma apologética robusta, firme, humilde, para preparar a nossa próxima geração. Mas o legado principal da Escola do Discípulo está para além dos cursos e dos documentários. Nós acreditamos que, assim como os discípulos no caminho de Emaús, o coração das pessoas volta a queimar quando elas estão em contato com a palavra de Deus. Por isso, nós nos dedicamos semanalmente a expor as Escrituras, capítulo por capítulo, e oferecemos isso gratuitamente para qualquer pessoa de fala portuguesa poder compreender a Bíblia e se aprofundar nela. Hoje, para a glória de Deus, já são mais de 430.000 pessoas inscritas no canal da Escola do Discípulo que acompanham esses conteúdos. O que nos move é saber que no futuro próximo, qualquer pessoa de fala portuguesa vai poder entrar ali no canal do YouTube quando tiver uma dúvida acerca de um texto bíblico, e ali ela vai encontrar uma aula inteira sobre aquele capítulo, e assim ela vai poder se aprofundar nas Escrituras, na palavra de Deus, e experimentar o seu coração voltar a queimar. Nós estamos comprometidos com as palavras do profeta Abacuque, de que o conhecimento da glória do Senhor se estenda sobre a terra, assim como as águas cobrem o mar. E é por isso que nós nos dedicamos a expor as Escrituras gratuitamente, para contribuir para que a igreja seja cada vez mais intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Yeah! Se você ainda não seguir a Escola do Discípulo, você pode fazer isso. Deixa uma curtida, compartilha com seu amigo, ativa as notificações. Vocês viram que o uniforme oficial, eu quero ver quem percebeu. O uniforme oficial meu ali na Escola do Discípulo é isso aqui, a camisa da Escola do Discípulo e o boné da Juventude Relevante. Você vê? Estava em todas ali. Mas, gente, é um privilégio poder dedicar a vida para falar da palavra de Deus. E se você prestou atenção no vídeo, você viu que a gente repetiu algumas palavras, algumas expressões, como a nova geração. Nós queremos formar a espinha dorsal teológica da próxima geração para que a igreja continue sendo intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Então, nós acreditamos no investimento nas novas gerações e é por isso que conferências de juventude precisam falar da palavra. É por isso que nós precisamos abastecer os nossos jovens e os nossos adolescentes com boa teologia. Nós precisamos abastecer a nossa igreja e a próxima geração com revelação na palavra e apontar o caminho, e o caminho é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós estivermos
conscientes da relevância que a palavra tem para nós, para a nossa vida e para a sociedade. Então nós não nos apartaremos do livro dessa lei e vamos crescer, né, como diz o salmista, como a árvore frondosa junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa e as suas folhas jamais murcham. Eu quero contar para vocês a história de um homem, um alemão, que nasceu no ano de 1483. Nasceu numa cidadezinha alemã, uma família cristã, católica, e ele cresceu, chegou na sua adolescência, não tinha nenhuma inclinação para as coisas de Deus, não tinha nenhum desejo de servir a Deus, embora sua mãe quisesse muito que ele se tornasse um padre, um sacerdote, ele não tinha muito lá esses desejos não. E aí ele foi para a faculdade de Direito, se formou em Direito, estava continuando a sua carreira acadêmica, quando um dia passou por um temporal literal mesmo, assim, chuvas e raios, e ele estava num campo aberto, e teve muitos raios, e naquele dia ele estava preso no meio daquela tempestade, e ele falou assim: Santa Ana, a minha filha mais nova é a Ana, né? Eu não falei, a Carol está aqui, minha esposa, né? É a professora linda que vocês viram ali no vídeo, ensinando na escola do discípulo, e a Carol está aqui também, é uma celebridade gospel. Aí ele falou assim: Santa Ana, se tu me libertares, eu te servirei, eu virei para a igreja. E aí a tempestade cessou, e ele então entrou para a igreja, para se tornar um padre. Essa é a história de Martinho Lutero. Ele então se tornou um bacharel em teologia, depois entrou na ordem agostiniana, se tornou um professor de teologia, fez o seu doutorado em teologia. Mas ainda faltava algo. Faltava um encontro com Deus. Não um encontro com uma tempestade de raios. Não um encontro com o medo. Não um encontro com situações difíceis. Um encontro com o Senhor. Faltava isso na vida de Lutero. Ele faz então uma viagem juntamente com outros padres da Alemanha até Roma. Era uma viagem muito distante, poucos faziam essa viagem naquela época, e quando ele chegou até Roma, ele viu a decadência da cidade, a decadência da igreja, a decadência da religiosidade, e ele entrou numa crise profunda. Diga crise. Ele entrou numa crise profunda. Ele entrou num processo de esfriamento da sua fé. Ele entrou num processo de afastamento da igreja. Naquela época ele deixou então de ser o padre responsável para ser apenas um professor de teologia. Ele começou a se distanciar de alguns ofícios sacerdotais e começou a entrar em crise, em tristeza. E ele tinha sérias dúvidas acerca do caráter de Deus, de quem Deus era, do amor, do perdão de Deus. Até que um dia, em 1516, ele fechado ali na sua sala, no seu quarto, com a sua Bíblia aberta, meditando em Romanos, orando já há vários dias, clamando a Deus por uma revelação, ele foi visitado pelo Espírito Santo. E um grande biógrafo da Reforma Protestante, Timothy George, ele conta isso para nós, a partir das palavras do próprio Lutero. Lutero diz sobre esse momento, ele diz: finalmente, naquela noite, pela misericórdia de Deus, meditando de dia e de noite, eu entendi o contexto das palavras, a saber, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E naquele momento, aquele texto que ele já havia lido tantas outras vezes, se tornou vivo em seu coração. Lutero começou a chorar. Lutero começou a entender aquilo de uma outra forma, como se escamas caíssem dos seus olhos. E ele disse: foi quando eu senti como se eu tivesse nascido de novo e entrado no paraíso por portões abertos. Aqui me foi mostrada uma face completamente diferente da Escritura. E foi ali que nasceu a Reforma Protestante. A Reforma Protestante não nasceu
simplesmente de uma avaliação da igreja que estava caída e corrompida naquela época. A reforma protestante nasceu de um homem ajoelhado, em crise, em afastamento, triste, mas de frente com a palavra. Foi ali que a reforma nasceu. E é interessante que esse Lutero, ele se torna um defensor da palavra de Deus. E uma das coisas mais importantes que Lutero fez, foi traduzir de próprio punho a Bíblia para o alemão, para que as pessoas pudessem ler no seu idioma natural, para que elas pudessem ter o mesmo encontro que ele havia tido com Jesus e com o Espírito Santo, que as pessoas pudessem ter, porque se você puder ler a sua Bíblia, você tiver uma Bíblia nas suas mãos, você pode ter experiências como essa. Não existe silêncio de Deus para um crente que está com a Bíblia aberta. A Bíblia não é, como eu já falei aqui, para que você tenha mais informações, mas um encontro. E muitas pessoas falam assim, se você vai estudar teologia esfria a pessoa. Não, eu concordo que teologia ruim esfria a pessoa. Tem um tipo de teologia ruim que esfria, mas a teologia boa, aquela que é feita aos pés da cruz, aquela que busca Jesus, é uma teologia que te coloca frente a quem Ele é, e quando nós estamos frente ao Cordeiro Santo, nós acabamos em adoração, nós acabamos em glorificação, e o nosso coração volta a queimar. Essa é a palavra que você tem em mãos, por isso que ela é relevante. Ela foi relevante para Lutero, mas não só para Lutero, porque ao ser relevante para Lutero e transformar a vida daquele homem, ela se tornou relevante para toda a Alemanha e para toda a história. Um homem com um livro nas mãos, uma pessoa com um livro nas mãos, é isso que a Bíblia pode fazer. Esse é o poder da palavra de Deus. Algo semelhante aconteceu nessa história que nós vamos ler aqui, a história de dois jovens, discípulos de Jesus, daquele grupo de discípulos que era não só dos 12, Jesus tinha mais discípulos, esses eram dois daqueles daquele grupo maior, e estes dois jovens se encontravam mais ou menos na mesma situação que Lutero. Eles também estavam passando por um processo de esfriamento, de afastamento, de crise de fé e de frustração. E algo aconteceu. Vamos ler. Versículo 13. Naquele mesmo dia, que dia era esse? O dia da ressurreição do Senhor Jesus. Naquele dia, no domingo, dois dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Diga, afastamento. Esse era o processo em que eles se encontravam. Eles estavam em Jerusalém, juntamente com todos os outros discípulos, onde Jesus havia acabado de ser morto, mas por alguma razão, eles agora não sentiam que deveriam mais estar ali, e começaram a se afastar do lugar da fé. Se afastar do lugar da fé. Muitas pessoas hoje em dia na nossa sociedade estão num processo de afastamento. Vocês já ouviram falar sobre os desigrejados, né? Pessoas que já creram um dia, pessoas que já estiveram em alguma igreja algum dia, mas sentem que agora elas entraram nesse processo de afastamento e não querem mais estar na comunidade dos discípulos. Acham que por alguma razão aquilo já não faz mais sentido, então elas querem viver um tipo de espiritualidade privativa. E elas entram nesse processo de afastamento. E não sei se você talvez olhar para as pessoas que trabalham com você, ou estudam com você, ou talvez até alguém da sua família, você consiga perceber esse processo de afastamento. Ou talvez, até mesmo no seu próprio coração, um afastamento tem começado a surgir. Um desejo de afastamento, um processo de estar cada vez mais longe, de não mais estar tão presente, não é? De estar um pouco mais às margens daquilo que Deus está fazendo, por alguma razão. Muitas vezes esse tempo vem para as pessoas. Veio para Lutero, veio para esses dois discípulos. Eles estavam em afastamento. No caminho, versículo 14, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele então lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto
entristecido. Versículo 17, olha aí, não só o processo de afastamento, mas a tristeza. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Aí a gente vê a frustração. A mesma frustração de Lutero quando chegou em Roma e falou assim: aqui é o centro da fé, aqui é a igreja, é a mãe de todas as igrejas, agora eu vou conhecer a casa do Papa. Não é? E quando ele chegou ali, ele só percebeu devassidão, ele percebeu religiosidade, ele percebeu corrupção, ele percebeu imoralidade e ficou muito frustrado. Esses discípulos disseram para Jesus, mesmo sem reconhecê-lo: olha, a gente tinha uma expectativa de que aquele Jesus, ele era o profeta de Deus que haveria de vir. A gente colocou todas as nossas fichas, a gente colocou a nossa confiança de que era o momento, mas não era. E quantas pessoas, por causa das suas expectativas frustradas, entram nesse processo de afastamento, nesse processo de tristeza, nesse processo de crise de fé? Porque tinham expectativas que achavam que Deus deveria cumprir, e Deus falou: olha, agora não é o tempo. Ou, não é o tempo, mas não vai ser do seu modo, vai ser diferente, você está esperando que seja de um jeito, mas eu vou fazer de outro. Muitas vezes a gente quer ser Deus da nossa vida, e a gente quer determinar o tempo e o modo das coisas. Quando isso não acontece, a gente se frustra, mas não é Deus que errou, é a nossa expectativa que estava no lugar errado. E aí o que aconteceu com esses discípulos é que a expectativa deles foi frustrada. Não era que Jesus não era o profeta, Jesus era o profeta que haveria de vir, e muito mais que profeta, Jesus era o Filho de Deus. Mas eles não estavam preparados para como Jesus se manifestaria. Era de uma outra forma, era de uma outra maneira, era ainda melhor do que eles esperavam, mas eles estavam presos nas suas expectativas. E agora veio a frustração. Então a gente tem dois discípulos em afastamento, tristes e frustrados. Eles dizem: hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e contaram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas eles não o viram. Olha só que interessante. Quando eu parei para ler esse texto mais a fundo e estudar sobre ele, alguns anos atrás, eu percebi algo que eu conhecia a história, mas eu não tinha prestado atenção. A impressão que eu tinha anteriormente é que os dois discípulos entraram no caminho de afastamento porque eles não tinham tido notícia da ressurreição. Eu imaginei, eles não sabiam o que tinha acontecido, por isso eles foram para Emaús, por isso eles estavam se distanciando. Mas na verdade eles se encontraram, não só com as mulheres, mas se encontraram com outros discípulos que já haviam visto Jesus ressurreto. Eles encontraram gente que estava saltando de alegria, dizendo: ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Mas eles não conseguiam mais crer. Eles estavam em crise de fé. E às vezes, quando as pessoas estão em afastamento, estão tristes, estão frustradas, elas até conseguem ver Deus agindo na vida das outras pessoas, elas conseguem ver Deus salvando o perdido, elas conseguem ver pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, elas conseguem ver essas coisas, Deus derramando e fazendo milagres, mas parece que o coração delas já não crê mais. É verdade, eu sei que as mulheres disseram que Jesus já ressuscitou, mas eu não consigo mais acreditar, eu vou embora. Olha o nível de dureza desses corações. Mais uma vez, talvez você esteja lembrando de alguém cuja história você conhece, algum amigo, algum discípulo,
algum irmão ou irmã aqui da igreja que talvez você fale assim, uau, eu acho que é isso que está acontecendo, essa pessoa está numa crise de fé, está se afastando, está triste, está frustrada, talvez seja com você. Mas eu quero mostrar para vocês como que essa história termina. Nós começamos a história com 2 discípulos frustrados, afastados, tristes, e como é que a gente termina a história? Vamos lá para o versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Então ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Eles levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos e diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então eles dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Então você tem no início da história 2 discípulos perturbados e no final da história você tem 2 discípulos restaurados. Aonde havia afastamento, agora houve retorno, porque eles tinham andado 11 quilômetros, um dia todo de caminhada. Eu não sei, 11 quilômetros é coisa pra caramba, é que vocês aqui são fit, que eu sei. Então 11 quilômetros para vocês não é nada, mas para mim, até de carro para mim, já é muito, né? 11 quilômetros, eles tinham andado desde o raiar do dia até o pôr do sol. Mas quando eles encontraram Jesus, eles fizeram o trajeto de volta à noite mesmo, não podia esperar, eles queriam estar de novo com os outros discípulos, eles já não estavam mais se afastando, mas estavam retornando para o lugar da fé, que é isso que acontece quando a gente se encontra com a palavra de Deus, o nosso coração volta a queimar, aquela frustração é respondida, aquela tristeza vai embora, onde antes havia crise de fé, porque eles não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, agora existe testemunho, eles estão falando para os outros, é verdade gente, eu sei que talvez tenha alguém aqui que não acredita, mas é verdade, ele apareceu para nós quando nós partíamos o pão. Uau, que diferença! Os 2 do final da história não são os 2 do começo, não pode ser. São 2 pessoas diferentes, totalmente diferentes. Mas o que é que mudou? Como que se deu essa mudança no coração dos 2 discípulos no caminho para Emaús? Para pensar, o que aconteceu? O que aconteceu com Lutero? Lembra? Lutero estava lá no quarto dele, orando há dias, meditando, e de repente apareceu um anjo, sim ou não? Não. De repente apareceu uma manifestação de Deus, e Lutero foi batizado, começou a falar em outras línguas, sim ou não? Não. Alguém apareceu e entregou para ele uma palavra profética, sim ou não? Não. O que aconteceu? Ele se debruçou sobre a palavra de Deus, e o Espírito Santo iluminou os seus olhos para que ele reconhecesse a verdade. Foi isso que aconteceu com Lutero, e foi isso que aconteceu com esses 2. A parte do texto que a gente pulou, é justamente a parte onde Jesus começa a falar com eles. E uma coisa muito curiosa aconteceu aqui nessa história, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas para a gente estudar a Bíblia, a gente tem que saber fazer boas perguntas para o texto. Não pode deixar o texto passar, não. Se tem alguma coisa difícil de entender, você para e pergunta para o texto, e vai pesquisar até descobrir. Quando nós começamos a ler, nós lemos o texto no versículo 16, que o próprio Jesus caminhava com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Presta atenção. Eu achava que porque eles estavam tão tristes, tão frustrados, tão amargurados, em crise de fé, que eles não conseguiram reconhecer Jesus como se fosse uma falha deles. E eu até acho que já preguei isso. Tem misericórdia.
Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que os olhos deles foram impedidos por algo que não era eles, de reconhecê-los. Eu não sei se Jesus andou com eles assim, rolou a cabeça assim naqueles panos, né, e ficou andando assim, ou se foi algo realmente totalmente espiritual, que eles olhavam para o rosto de Jesus transfigurado e não conseguiam reconhecer quem ele era. Mas Jesus propositalmente se escondeu deles. Eu não sei você, mas quando eu leio algo assim, eu falo assim, cara, para quê? Jesus, não faz sentido. Esses dois precisavam do Senhor, eles precisavam te ver, eles precisavam sentir a tua presença. Por que que o Senhor se esconde no momento de maior crise? Por que que num momento assim, no fundo do poço deles, o Senhor simplesmente se esconde, não se mostra? O Senhor podia ter resolvido tudo ali no caminho, não precisava nem ter 11 quilômetros de caminhada. Por que que o Senhor não se mostrou? Por que que o Senhor não se revelou? E eu não sei você, mas eu já fiz essa pergunta muitas vezes, quando eu precisava sentir a presença de Deus e parece que eu não sentia, parecia que eu precisava de uma resposta clara de Deus e essa resposta não vinha, e parecia que Jesus estava brincando de esconde-esconde, porque eu estava num processo de afastamento, de esfriamento, de crise de fé, precisando de Jesus, e não tinha um anjo para aparecer, nem uma palavra profética para ser entregada, e eu não recebi nenhum dom sobrenatural, igual aconteceu com eles aqui. Nada. Qual lição Jesus queria ensinar para eles? Vamos para o versículo 25. Jesus disse a eles: como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Aquela caminhada de 11 quilômetros até Emaús foi nada mais, nada menos do que uma aula de teologia do Antigo Testamento, uma exposição do Antigo Testamento. Jesus vai conversando com eles e vai mostrando, olha, sabe essa crise de fé, esse esfriamento, esse problema de frustração, sabe aonde está esse problema? Porque vocês falham em conhecer e crer naquilo que já foi escrito antes de vocês. Se vocês crescem nos profetas, se vocês conhecessem a minha palavra, vocês saberiam que era isso que tinha que acontecer com Cristo, que Ele deveria sofrer, ou seja, Deus não perdeu o controle de nada, tudo que aconteceu já estava predito que era para acontecer, mas vocês estavam sem crer na minha palavra, estavam longe da minha palavra, por isso que vocês não perceberam, por isso que vocês não creram, mas as Escrituras dão testemunho de mim. Então muitas vezes quando Deus se esconde, não é para deixar você no fundo do poço ou na crise, é para que você o encontre nas Escrituras, é porque Ele quer que você tenha uma caminhada de 11 quilômetros folheando esse livro e dizendo: Senhor, eu quero te encontrar, Senhor, eu não quero ficar baseado nos meus sentimentos, Senhor, eu não quero ficar só esperando que alguém venha entregar uma palavra profética para mim, Senhor, eu não quero esperar a manifestação de um anjo ou receber renovação de dons, Senhor, eu quero que os meus olhos sejam abertos para que eu te veja na Escritura, porque quando eu te encontrar nas Escrituras, eu nunca mais vou te perder. E ninguém vai poder tirar as Escrituras de mim, ninguém vai poder tirar as experiências que eu terei contigo na tua palavra, porque elas não estarão mais baseadas no sentimento, na palavra externa, num culto, numa conferência, não, é eu e o Senhor, no meu quarto, na palavra. A palavra, ela é relevante, que ela faz aquilo que nada mais pode fazer. O que há de relevante na igreja? O mundo sabe gerir boas organizações, grandes organizações. O mundo sabe fazer filantropia, sabe ajudar o próximo. O mundo sabe fazer ótimas conferências de liderança. O que o mundo não pode é pregar o Evangelho. O que o mundo não tem é a palavra. E o que nos torna relevantes é aquilo que o mundo não tem, é a palavra, aquilo que o mundo não pode imitar.
aquilo que o mundo não pode comprar. É a palavra de Deus que transformou o coração de Lutero dentro de um quarto, que transformou o coração desses 2 discípulos numa estrada, e transforma o meu e o seu coração. Todas as vezes que nós nos prostramos diante de Deus, dizemos: Senhor, fala comigo na tua palavra. Ela é relevante, que ela vai onde ninguém mais pode ir. Ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra profundamente, lá na junção da alma e do espírito, separando juntas e medulas. Ela é relevante, porque ela é inspirada por Deus, porque Deus soprou sobre essas páginas. Ela é relevante, porque ela se manteve transformadora durante a história. Eu me lembro falei sobre isso outro dia, de uma pintura na França, numa catacumba francesa, em homenagem a uma mártir, a uma mulher, que era líder da sua igreja, e tinha várias cópias da Bíblia guardadas, e quando ela foi perseguida e foi presa, ela se recusou a entregar as cópias da Bíblia que ela tinha, e por causa disso, ela foi presa numa grelha, e foi queimada, grelhada, porque ela se recusou a abrir mão da palavra de Deus. Essa Bíblia que muitas vezes fica acumulando poeira lá na nossa casa. Queridos, eu quero convidar vocês a um novo nível, a um nível mais profundo, a um nível mais sério de vida cristã, a um nível de maior maturidade. Mas isso não significa outra coisa, senão um nível de maior amor pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Essa palavra é inspirada para corrigir, para ensinar, para trazer conversão. Paulo, quando disse para Timóteo os seus últimos conselhos, ele disse: dedique-se e aplique-se nas Escrituras, na oração e na pregação da palavra, porque fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aqueles que te ouvem. O próprio Jesus disse para nós: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Nós estamos vivendo tempos sombrios, irmãos, a nossa nação, no mundo todo, onde o povo de Deus precisa se levantar e se apegar à palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Se você quer se agarrar a alguma coisa que te dê base, que te dê firmeza, apegue-se à palavra de Deus. Ainda que você esteja experimentando o esfriamento, ainda que talvez você esteja experimentando uma tristeza, uma crise de fé, ainda que as suas expectativas com alguma área da sua vida estejam frustradas, as respostas que você precisa estão na palavra de Deus. O meu sonho é que a gente viva um avivamento, sabe? Aqui na nossa cidade, no Brasil, um avivamento poderoso, um avivamento de muitos milagres, um avivamento de muitas conversões, um avivamento onde o nome de Jesus seja exaltado, onde a igreja se una de uma maneira maravilhosa. Mas muito mais do que os milagres, muito mais do que os sinais externos de um avivamento, eu gostaria de viver um avivamento onde as pessoas amam esse livro e elas vão para todo lado com esse livro, e elas amam e elas só falam de Jesus, e todos os dias elas dizem: o Senhor falou comigo na palavra, estou passando por uma situação e o Senhor falou comigo na palavra, como Jesus é maravilhoso, meu irmão, deixa eu falar aqui um salmo para você, deixa eu te entregar uma palavra profética, e aí tudo emana desse livro, tudo emana das nossas experiências com o Espírito Santo neste livro. Aí, meus irmãos, os milagres vão vir de bandeja, né? Os sinais e maravilhas vêm de bandeja, mas o grande sinal de amor por Jesus é o amor por aquilo que Ele disse. Jesus é o verbo de Deus, Ele é a palavra. As Escrituras dão testemunho de Jesus. Se você quer conhecer mais a Deus, se você quer aprofundar a sua vida com Jesus, vá para a palavra. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, nós já vamos encerrar.
Fique de pé no seu lugar, feche seus olhos. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero renovar o meu compromisso de buscar o Senhor na Tua Palavra. Nessa noite, eu peço, aquece o meu coração na Tua Palavra. Faz de mim alguém mais profundo, mais valente, mais espiritual na Tua Palavra. Senhor Jesus, eu recebo essa palavra no meu coração e me aproprio das promessas, me aproprio de tudo aquilo que a Tua Palavra libera sobre mim. Em nome de Jesus. Deus, eu quero te agradecer por esse tempo. Eu quero te agradecer pelo privilégio que nós temos de ter um livro nas mãos e poder dizer para os nossos filhos: olha, esse não é um livro como qualquer outro. Isso não é só um livro. Coisas maravilhosas acontecem quando a gente abre esse livro. Coisas profundas acontecem quando alguém, uma pessoa simples, abre esse livro. Quando alguém abre esse livro com fogo no coração e lágrimas nos olhos, o destino do mundo começa a mudar. O destino de famílias começam a mudar. O destino da nação começa a mudar. Quando nós abrimos a palavra do Senhor e pedimos: ilumina os nossos olhos, nos revela a Tua palavra. Essa é a relevância da Tua palavra para nós. Por isso nós não podemos abandoná-la. Senhor Jesus, eu me lembro daquela história que eu ouvi lá em Angola, quando estávamos trabalhando para traduzir a palavra de Deus para aquele idioma que não tinha, e um dos africanos disse ao missionário: uau, você já tem a Bíblia, o livro de Deus na sua língua? E ele disse: sim. E aquele jovem perguntou: mas vocês têm só a metade dela ou ela completa? E o missionário disse: temos ela completa. Então aquele jovem africano disse: uau, eu acho que vocês nem pecam mais, provavelmente. E aquele missionário ficou tão envergonhado, porque nós temos a Tua palavra nas mãos e tantas vezes as pessoas fazem pouco caso dela. Mas nós não a Tua igreja. Nós amamos a Tua palavra, declaramos isso nestes dias. Essa juventude, esta igreja está reunida em torno da relevância da palavra. Tantos temas a gente poderia falar, tantas coisas interessantes para se palestrar, mas essa igreja ouviu do Senhor que é tempo de retornar à palavra. E isso já é obra do Espírito Santo. Se estamos falando da importância da Bíblia, é porque o Senhor já está caminhando ao nosso lado, como com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Ainda que a gente não consiga ver com os nossos olhos humanos a pessoa de Jesus caminhando ao nosso lado, se nós estamos queimando pela palavra, é porque Jesus está falando a nós. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Nós não poderíamos estar aqui se não fosse pela Tua obra. Se nós estamos pedindo para o Senhor nos avivar para a Tua palavra, porque de uma certa forma o Senhor já começou a fazer isso. E nós nos apropriamos disso, Pai. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá, mais uma vez, de estarmos com a Tua palavra, de refletirmos sobre ela e fazermos isso livremente. Deus, oramos pelo nosso país, para que a igreja do Senhor continue a poder, a cultuar o Senhor, continue a poder a dizer: esse livro é aquilo que rege a minha vida, este livro é a nossa constituição da nossa igreja, este reino que representamos, o reino de Deus, vive por essa constituição, por esses valores. Oramos, ó Pai, para que o Senhor faça isso queimar cada vez mais no nosso coração, e a gente possa falar como disse John Wesley: dá-me este livro, a qualquer custo, dá-me o livro de Deus. Eu quero ser um homem de um só livro.
que essa igreja seja a igreja de um só livro, que os pastores dessa igreja sejam pastores de um só livro, que os discípulos que fazemos para Jesus nesse lugar possam te conhecer pelas Escrituras, para que eles também sejam pessoas de um só livro. Essa é a nossa oração, fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.